Mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, ao meu Deus. Esse texto está em Josué, capítulo 14, versículo 8. Meu nome é Anderson, você está no canal A Porta Estreita. Seja bem-vindo, que a graça e a paz de Jesus Cristo estejam com você. Nós vamos refletir na palavra de Deus e não se esqueça que ao final estaremos orando juntos. Essa referência que acabei de ler, esse versículo de número 8 no capítulo 14 de Josué, ele está inserido em um contexto no qual o povo de Deus estava andando pelo deserto. Eles haviam sido libertos da escravidão no Egito e quem liderava eles era Moisés. Josué, naquela ocasião, era o líder do exército daquele povo. E em um determinado momento, quando o povo de Israel estava perto da terra prometida, a terra de Canaã, Moisés ordenou que fossem separados 12 representantes de cada tribo, 12 líderes, a fim de que fossem espiar a terra de Canaã, verificar como era a terra, como era o terreno, como eram as pessoas, os frutos da terra, se as terras eram fortificadas ou não, entre outras coisas. Então eles foram. Quando eles voltaram, aqueles homens, eles vieram como que uma mente dividida, como se tivessem uma mente dividida. Eles não voltaram unidos num só propósito. E por que isso? Daqueles 12 homens, 10 daqueles homens eram homens pessimistas, eram homens medrosos, eram homens que não temiam a Deus. E apenas 2 deles eram homens otimistas, corajosos e verdadeiramente tementes a Deus. Esses 2 homens são Josué e Calebe. Eles entraram naquela terra e verificaram que verdadeiramente aquela terra era como Deus havia prometido. Uma terra que mana leite e mel, uma terra bela, rica em produção. Mas eles verificaram também que seria muito difícil conquistar aquela terra, principalmente por causa dos gigantes que eles haveriam de enfrentar. E aqueles 10 homens, por não terem o Espírito de Deus, eram homens medrosos, sem coragem, sem fé em Deus. Eles viram os obstáculos e as dificuldades que enfrentariam e sentiram medo. E pior que isso, quando eles voltaram para o deserto a fim de dar o relatório para Moisés e para o povo, eles contaminaram o povo com o seu medo, com a sua incredulidade. Eles deram um relatório em uma visão pessimista. E dessa forma, o povo começou a reclamar contra Deus. Eles desejaram voltar para o Egito, desprezando o favor de Deus, os milagres grandiosos que Deus havia feito para libertá-los da escravidão do Egito. Essa atitude não agradou a Deus. E por causa disso, Deus prometeu que aquele povo não herdariam aquela promessa. Eles não entrariam na terra de Canaã. Apenas os descendentes deles herdariam aquela promessa. E por isso eles ficaram 40 anos, por volta de 40 anos, rodeando aquele deserto. O povo de Israel não entrou na terra prometida, não recebeu a sua promessa, enquanto não morreram todos aqueles homens que estavam vivos naquela ocasião, com exceção de Josué e Calebe, porque eles foram tementes e fiéis a Deus e não contaminaram o coração do povo conforme fizeram os outros 10 espias. Ao contrário disso, eles deram um relatório positivo, otimista. Eles tiveram fé em Deus e tentaram motivar e encorajar o povo a se esforçar a fim de conquistar a promessa de Deus.
Nós precisamos refletir nessa palavra e trazer para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano, as coisas que aconteceram naquele tempo, nesse relato, nessa história, a fim de nós aprendermos com os erros e com os acertos. E um dos erros que nós vemos aqui é o quê? A incredulidade do povo, o medo, a falta de coragem, principalmente daqueles 10 espias. Vejam que no início do versículo 8, no capítulo 14 de Josué, está escrito: mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se de medo. Tem uma coisa aqui que me chama a atenção e eu não vou deixar passar desapercebido. Aqui Josué escreveu que os meus irmãos israelitas foram comigo e fizeram o povo se desanimar de medo. Olha que interessante. Não foram inimigos que foram com Josué e desanimaram o povo. Não foi um povo estranho, não foi uma nação estrangeira, não foram pessoas desconhecidas que não conviviam com eles, que foram com Josué e fizeram o povo se desanimar de medo. Josué falou que foram os seus próprios irmãos, os seus próprios parentes, os líderes das tribos do mesmo pai, filhos de Israel, descendentes de Jacó, pessoas que viviam juntos na mesma comunidade, na mesma nação, viviam no Egito, atravessaram juntos o Mar Vermelho, passaram um aperto juntos, fugiram de Faraó e seu exército, viram o milagre, o mar se abrir, viram os milagres de Deus ali no deserto, pessoas que estavam se alegrando juntos e sofrendo juntos, trabalhando juntos, se esforçando juntos. Por que estou falando essas coisas? Nós precisamos entender como a vida funciona. Precisamos entender que o ser humano, as pessoas, são indivíduos. Isso significa que cada um tem suas particularidades, cada um tem suas qualidades e cada um tem os seus defeitos. Então, isso significa que o fato de termos pessoas dentro do nosso próprio grupo de convívio, isso não significa que elas não vão errar. Isso não significa que elas estarão na mesma visão que a nossa. Isso não significa que elas têm a mesma fé que nós temos. Isso não significa que elas têm a mesma coragem que nós temos. Então não se assuste, não se escandalize quando você ver pessoas dentro do seu grupo de convívio que tem uma mentalidade diferente. Pode ser dentro de sua igreja, dentro da empresa que você trabalha, pode ser no seu grupo de amigos, pode ser dentro de seus familiares, de sua parentela e até mesmo dentro de sua própria casa, de sua própria família. Jesus Cristo contou uma vez eu não me lembro agora se foi parábola ou se foi uma história real, mas na Bíblia está escrito que um homem tinha uma fazenda e os servos daquele fazendeiro, eles observaram que tinha joio no meio do trigo. Então eles questionaram ao seu senhor: Senhor, nós plantamos apenas trigo, e esse joio? Como esse joio cresceu aqui no meio dele? Nós não plantamos isso aqui. Então o dono daquela plantação disse o seguinte: isto foi um inimigo que fez. Então os seus servos de boa vontade quiseram arrancar o joio para não prejudicar a plantação. Mas o que aquele dono daquela fazenda, daquela colheita respondeu para eles? Não façam isso, porque se vocês arrancarem o joio juntamente com o trigo também vai ser arrancado junto e toda a colheita vai ser perdida, vai ser danificado tudo junto. Deixe que todos cresçam juntos e amadureçam juntos. E quando for feita a colheita, quando nós fizermos a colheita, vamos separar o joio de um lado e o trigo do outro. Eu contei isso aqui para nós entendermos que as pessoas que convivem juntas, elas não têm o mesmo Senhor,
ela não tem o mesmo Deus, elas não têm a mesma fé, elas não têm a mesma disposição mental, disposição emocional, espiritual, não têm a mesma visão, mesmo estando no mesmo lugar, no mesmo grupo de convívio. Nós precisamos entender isso. E um exemplo que nós vimos disso foi na história de Josué. Ele próprio relatou: mas os meus irmãos israelitas que foram comigo, além de serem irmãos, eles foram com ele naquela mesma missão. E observem que foi a maioria, eram 12 espias, e dos 12 apenas 2 estavam na mesma visão, na visão correta, que era a visão de Deus, ter coragem, ter ânimo e ter fé. Agora, a maioria deles, os 10 dos 12 espias, estavam contrários à mente de Josué e Calebe. Então você também pode estar em uma missão, em um trabalho, em um projeto, com pessoas com uma visão diferente da sua. Às vezes você está crendo que uma coisa vai dar certo e quem está com você está crendo o contrário disso. Mas isso não é motivo para você parar e nem abortar o seu projeto, o seu plano. Você não pode nem deve desanimar. Você deve perseverar até o fim, assim como fizeram Josué e Calebe. Uma outra coisa também que você precisa aprender é o que? Você não pode fazer o que esses 10 espias fizeram. Eles sentiram emoções negativas, eles viram a cidade, a terra de Canaã, viram as coisas boas, as coisas ruins, coisas positivas, coisas negativas, viram os obstáculos, as dificuldades que eles enfrentariam e tiveram medo. E eles transmitiram esse medo para as outras pessoas. Quando você sentir medo, nunca repasse essa emoção, esse sentimento para as pessoas, pois você vai contaminar essa pessoa com medo. E Deus não se agrada disso. Principalmente porque o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, ele é o Espírito que nos dá ousadia, coragem, fé, ânimo e disposição. O medo, ele é o contrário dessas coisas. Então, quando você sentir medo, você precisa pedir a Deus perdão, pedir a Deus ajuda, pois Ele te dá ânimo, Ele te dá força, Ele muda os seus pensamentos. E uma da maneiras de Ele mudar os seus pensamentos é quando você lê a palavra de Deus, quando você sentir desânimo e medo, falta de ousadia e de coragem. Leia a palavra de Deus, procure textos na Bíblia que vão falar sobre fé, que vão falar sobre ânimo, sobre disposição, histórias de pessoas corajosas, de pessoas que superaram grandes dificuldades. Isso vai te trazer ânimo. E você também deve orar, pedir a Deus. Jesus Cristo ensinou e está em Mateus capítulo versículo 7. Todo aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. E aquele que bate, a porta lhe será aberta. Portanto, não aceite isso na sua vida. Quando você sentir medo, recorra ao Senhor para que a situação no seu interior seja revertida e nunca repasse coisas negativas para a frente. Outra dica também que quero te dar: evite estar no meio de pessoas negativas. Vejam que toda uma nação, uma multidão de milhões de pessoas foi contaminada, foi prejudicada por causa do medo e da incredulidade de apenas 10 homens. Então, se você conviver com pessoas medrosas, pessoas pessimistas, negativas, que gostam de trazer más notícias, contar coisas ruins, desagradáveis de ouvir, acidentes, tragédias, brigas, falar mal de pessoas, evite essas pessoas, porque essas pessoas estão sendo usadas pelos espíritos malignos, estão sendo instrumentos do diabo, e se você continuar caminhando com essas pessoas, você vai ser influenciado por elas. Ande com pessoas cheias do Espírito Santo, pessoas positivas, pessoas alegres, pessoas animadas.
É por isso que precisamos ser luz nesse mundo e sal nessa terra, porque nem sempre nós poderemos evitar as pessoas negativas e nós também não podemos desrespeitá-las e nem desfazer delas. Por isso, precisamos ser cheios do poder e da unção e da alegria do Espírito Santo, para que nós sejamos luz na vida delas, a fim de que nós venhamos influenciar essas pessoas e não elas venham nos influenciar. Então nós precisamos ser como Josué e como Calebe. Olha só, vamos ler mais uma vez Josué 14:8. Mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se de medo. Agora a segunda e última parte do versículo. Eu, porém, ou seja, ao contrário deles, eu fui inteiramente fiel ao Senhor, ao meu Deus. Nós precisamos ser como Josué, completamente fiel ao Senhor, fiel ao nosso Deus. Ou melhor, nós precisamos ser fiéis ao Senhor, fiéis ao nosso Deus. Josué conhecia a palavra de Deus. Se você ler o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, você vai perceber que ele não saía da cola de Moisés, ele não saía da aba de Moisés. Aonde Moisés estava, Josué estava. Quando Josué estava ali na tenda do encontro, falando com Deus, Josué estava ali. E quando Moisés saía, quando ele ia embora, Josué continuava ali, continuava perto na porta da tenda. Eu acredito que era por causa da maravilhosa e doce presença do Senhor. Nós precisamos ser assim também, estar perto de pessoas que verdadeiramente temem a Deus e são cheias do Espírito Santo. Precisamos constantemente estar na presença do Senhor. E pelo fato de Josué estar ali junto com Moisés, ele também era um grande conhecedor da lei e dos mandamentos de Deus. Nós também precisamos conhecer a lei, conhecer os mandamentos. Para isso, precisamos ler na palavra de Deus diariamente, meditar na palavra de Deus todos os dias e exercitar o nosso espírito, exercitar a nossa fé, pedir a Deus amor, temor e obediência a Ele, para que nós sejamos fiéis. O que eu quero dizer com isso? Ser fiel a Deus. Viver a palavra de Deus. Praticar a palavra de Deus. Não trair ao Senhor. Não desobedecer ao Senhor. Não abandonar ao Senhor. Então seja como Josué. Sejamos inteiramente fiéis ao Senhor, ao nosso Deus. Agora feche os seus olhos e vamos orar. Pai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos por mais uma oportunidade, meu Pai, de meditar na palavra do Senhor. Deus, nós te pedimos perdão pelas nossas falhas, pelos nossos pecados. Pedimos ao Senhor que o Senhor nos perdoe por todas as vezes que fomos infiéis, por todas as vezes, meu Pai, que fomos incrédulos, que não acreditamos nas promessas do Senhor. Nos perdoe, meu Pai, por todas as vezes que nós fomos medrosos e ainda contaminamos, influenciamos outras pessoas com o nosso medo, provocando medo, desânimo e incredulidade nessas pessoas. Pai, nós te pedimos que o Senhor venha nos encher com o teu Espírito, com o teu poder, com a tua unção, com o teu amor, meu Pai. Enche-nos, meu Pai, com a tua alegria, enche-nos de fé, enche-nos, Pai, com o temor do Senhor, com a coragem e a ousadia do teu Espírito, para que nós venhamos, meu Pai, fazer a nossa parte, viver aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, a fim de que os propósitos do Senhor se cumpram sobre nossas vidas, em nossas vidas e através de nossas vidas. Pai, nós te pedimos, meu Deus, que o Senhor venha, meu Pai, abençoar aquelas pessoas que nos rodeiam, que são negativas, que são pessimistas, que gostam de falar mal das pessoas, falar de coisas ruins. Pai, abençoe elas, libertando a alma delas, libertando a mente delas, transformando a mente e o coração dessas pessoas. Tira, meu Pai, as trevas de dentro dessas pessoas e coloque a luz do Senhor, meu Pai, em nome de Jesus. Que elas venham ser luz em nossas vidas e na vida de outras pessoas.
e não trevas, meu Deus. Liberta elas, meu Pai, desse cativeiro. E que nós venhamos, meu Pai, ser luz na vida dessas pessoas. Que nós venhamos, meu Pai, ser influenciadores, meu Pai. E que nós não venhamos ser influenciados por pessoas negativas, pessoas malignas. Deus querido, eu te peço, meu Pai, que nós venhamos ser como Josué e Caleb. Que nós venhamos ser homens e mulheres cheios de coragem, cheios de fé. Que mesmo vendo os obstáculos, mesmo vendo as dificuldades dessa vida, nós venhamos confiar na Tua palavra, porque a palavra do Senhor nos promete que o Senhor Jesus Cristo é conosco por todos os dias de nossas vidas. Na palavra do Senhor, meu Pai, está escrito, Jesus Cristo nos disse que basta a cada dia o seu mal. E Ele disse também que nesse mundo nós teríamos aflições, dificuldades, perseguições, provas, tribulações. Mas nós devemos ter bom ânimo. E Ele venceu o mundo. Portanto, meu Pai, o mesmo Espírito que estava no Senhor Jesus, que ungiu ao Senhor Jesus, é o mesmo que está em nós. Nós te pedimos, meu Pai, que nós sejamos como o Senhor Jesus, que nós venhamos ter ânimo, perseverança, disposição, fé no Senhor, meu Pai, e que nós nunca venhamos desistir, que nós estejamos sempre no caminho do Senhor, a fim de agradar ao Senhor e alcançar aquilo que o Senhor tem para nós, para que os propósitos do Senhor se cumpram, meu Pai, em nossas vidas, nessa terra, meu Pai. Nós te pedimos também, meu Pai, que ninguém se desvie do seu caminho. Aquele, meu Pai, que está fraco, que está cansado, querendo desistir, sem esperança, que está triste, desanimado, que o Senhor venha reverter essa situação, que o Senhor venha restaurar o ânimo, a disposição, a alegria, a fé, a ousadia, a coragem. Coloca, meu Pai, fé no coração dessa pessoa que está me ouvindo. Coloca, meu Pai, ânimo, alegria, disposição, perseverança, temor ao Senhor. Coloca no coração dessa pessoa, meu Pai, que está me ouvindo, meu Pai, desejo de ler a palavra do Senhor, desejo, meu Pai, de orar, desejo de jejuar, desejo de estar na Tua presença, desejo de obedecer ao Senhor. E eu te peço também, meu Pai, que o Senhor abençoe a família dessa pessoa que está me ouvindo. Abençoe, meu Pai, a casa dessa pessoa que está me ouvindo agora. Que os anjos do Senhor estejam guardando, protegendo e livrando eles de todo o mal. Abençoe o relacionamento conjugal, abençoe o casamento, a vida sentimental, abençoe, meu Pai, os filhos, abençoe, meu Pai, o relacionamento entre pais e filhos, entre filhos e pais, entre irmãos. Abençoe também, meu Pai, o relacionamento entre a vizinhança, Deus. Abençoe, meu Pai, e repreenda toda inimizade, toda contenda, toda discussão, toda disputa. Querido Pai, eu aproveito e peço ao Senhor que o Senhor abençoe a saúde física dessa pessoa, que o Senhor venha repreender toda enfermidade e que o Senhor venha curar qualquer tipo de enfermidade, meu Deus, da mais simples à mais complicada, porque o Senhor pode todas as coisas, nada é impossível para o Senhor. Deus querido, fortaleça essa pessoa, revigora o espírito dessa pessoa, dê vida, dê força, ânimo. Pai querido, nós te pedimos, meu Deus, que acima de tudo seja feita a Tua vontade e nós te agradecemos e te glorificamos por tudo em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu irmão e minha irmã, se você gostou dessa mensagem, deixe o seu like e compartilhe para que outras pessoas também sejam abençoadas. Confira aí o link que está ou na descrição ou fixado nos comentários para você participar do meu canal no WhatsApp, onde eu posto diariamente versículos bíblicos, devocionais curtos em textos e também os vídeos aqui do canal. Se você é novo por aqui e gostou desse vídeo, se inscreva e ative as notificações para não perder novos conteúdos. Muito obrigado por mais uma visita ao canal A Porta Estreita. Até o próximo vídeo e que Deus continue te abençoando.